Muito bem, então a questão 24 da UFSC de 2011, questão chatinha, tá? Bom, o que ele diz aqui? Que a construção de uma estrutura metálica sobre um rio, ela caiu, afundou, profundidade de 25 metros. Bom, aqui ele dá todos os dados, tá? Tu já leu a questão, viu os dados, beleza. O que diz a 1? A densidade do bloco é igual à densidade do ferro. Bom, para a gente ver se a densidade do bloco é igual à densidade do ferro, é só calcular a densidade do bloco. O que é densidade? Massa sobre volume, né? Qual é a massa do bloco? Bom, ele disse aqui que a massa do bloco é de 16 vezes 10 na 3 quilos. O que é isso? 16 mil quilos. 16 vezes 10 na 3, vamos colocar aqui. Qual é o volume do bloco? Bom, aqui ele deu as dimensões do bloco, 1 por 2 por 3. O que é o volume de um paralelepípedo? É A vezes B vezes C. Fazendo tudo com calma, né? Então fica 1 vezes 2 vezes 3. Esse bloco possui um volume de 6 metros cúbicos. Então nós temos 16 dividido por 6. Quando é que vai dar essa densidade aqui? 16 dividido por 6 dá 2,66. Aproximadamente 2,7 vezes 10 na 3 quilogramas por metros cúbicos. Qual é a densidade do ferro? 8 vezes 10 na 3. Então a densidade do bloco é igual à do ferro. Nada a ver. O número 1 então some. Não posso somar o número 1. Bom, vamos se organizar aqui. Número 2. Para não romper o cabo e conseguir mover o bloco até a margem, o guindaste mantém imersos no máximo 2 metros cúbicos do bloco. Imersos, né? Isso é fora da água. Bom, o que a gente pode fazer aqui? Vamos fazer um desenho para nos ajudar, o desenho sempre ajuda. Tu tem um bloco, vou trocar a cor aqui. O bloco vai ter uma parte dentro da água, uma parte fora da água. Quais são as forças que vão puxar esse bloco para baixo? Só o peso. E quem que vai puxar o bloco para cima? Bom, como ele está na água, nós temos o empuxo, e ele está sendo sustentado pelo guindaste, então nós temos a tensão. Isso é uma situação de equilíbrio, o corpo está parado. Então o peso é igual à tensão mais o empuxo, para a força resultante ser nula. Quanto é que vale o peso do bloco? Bom, a massa dele é 16 vezes 10 na 3, 16 mil. Então o peso é um zero a mais, o peso é 160 mil newtons. Né? 160 mil. A tensão no cabo é o que eu quero descobrir. E o empuxo? Bom, o empuxo eu vou fazer aqui separado. O que é empuxo? A densidade do líquido vezes o volume que está imerso vezes a gravidade. Beleza. Quanto vale a densidade do líquido? 1000, ele falou aqui. Qual é o volume imerso? Bom, o que é o volume imerso? É a quantidade do corpo que está dentro do líquido. Diz aqui que ele tem que manter no máximo 2 metros cúbicos imerso. O que eu sei? Que o volume total do corpo é 6 metros cúbicos, que está aqui. O que vai ser o volume imerso, então? Vou fazer de cor diferente aqui embaixo para não dar confusão. O volume imerso é o volume do corpo menos o volume imerso, menos o volume que está fora. Então, o volume do corpo é 6 e o volume imerso que está fora é 2, que ele está falando na questão. Então, eu vou ter um volume imerso de 4 metros cúbicos. Então, o volume imerso é 4, a gravidade vale 10. Então, sobre este bloco eu terei um empuxo de 40 mil newtons. Então o empuxo vale 40 mil. Esse 40 mil passa para o outro lado negativo. 160 mil menos 40 mil, 120 mil. Então, se 2 metros cúbicos do bloco ficarem imersos, a tensão que o cabo tem que suportar é 120 mil newtons, ou 120 kilonewtons. Que é o que diz aqui no exercício, né? Que o máximo que o cabo aguenta é 120 kN. Então, vamos repetir de novo a leitura. Para não romper o cabo
e conseguir mover o bloco até a margem, o guindaste mantém emersos no máximo 2 metros cúbicos. Certo? Porque se ele aumentar o emerso, imagine que o bloco comece a subir, né? Ele começa a tirar mais o bloco para fora. Se o bloco começa a subir, o volume emerso começa a aumentar, o volume imerso começa a diminuir. Se o volume imerso que está aqui diminui, o empuxo diminui. E aí, se o empuxo diminui, a tensão aumenta. E aí vai quebrar o cabo. Então a 2 está certa. Mas é uma questão difícil, é uma questão chata. 8. Podemos afirmar que o bloco de ferro em questão é maciço? Não, né, pessoal? A 1 já tinha me respondido isso. Se o bloco fosse maciço, a densidade do bloco seria igual à densidade do ferro. Se a 1 estivesse certa, a 4 também estaria. 8. Sem alterar a massa do bloco, ele passaria a flutuar se seu volume fosse igual a 16 metros cúbicos. Bom, o que a gente sabe para resolver a 8? Para um corpo flutuar, ele deve ser menos denso, né? Quando que um corpo flutua? Quando a densidade do corpo for inferior, for menor, que a massa específica ou a densidade do líquido que ele está inserido. O que é a densidade do corpo? É a massa sobre o volume. Quanto vale a massa desse corpo? 16 vezes 10 na 3. É o mesmo cálculo que eu fiz na afirmativa 1. E o que diz agora? Que o volume tem que ser de 16. Cara, isso aqui vai dar uma densidade de 10 na 3, isto é, de 1000 kg por metros cúbicos. Se a densidade dele for de 1000 kg por metros cúbicos, ele vai ter exatamente a mesma densidade da água. Vai ser o segundo caso, te lembra? Vou até revisar aqui para ti, ó. O que acontece aqui? Tu bota um corpo e o corpo fica totalmente dentro do líquido, totalmente submerso, sem nem subir nem descer. Nessa situação aqui, a densidade do corpo é igual à densidade do líquido. Mas a questão diz que o corpo tem que flutuar. Para o corpo flutuar, a densidade dele tem que ser menor que a densidade do líquido e não igual à do líquido. Então a número 8 está errada. Então, tchau para ti, número 8. 16. Bom, deixa eu fazer aqui. Vamos ver se vai ter espaço, né? 16. A base do bloco no fundo do rio Guenta está submetida a uma pressão de 250 kPa. Nota aqui que ele falou pressão, ele não falou pressão hidrostática. Vou resolver esse de azul. O que é a pressão sofrida por um corpo? É a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Quando ele usa no exercício somente a palavra pressão, ele está querendo saber a pressão total, que é a atmosférica mais a hidrostática. Quanto vale a atmosférica? Ele falou aqui, ó, 1 vezes 10 na 5. 1 vezes 10 na 5 é o quê? 100 mil. Mais a hidrostática. Bom, vou ter que calcular a hidrostática. O que é a pressão hidrostática? μg no H. Quanto vale o Mi? 1000, porque é água. Quanto a gravidade vale? 10. Qual é a profundidade que esse corpo está? 25 metros. Está aqui no enunciado, 25 metros. Então, esse corpo está sofrendo uma pressão hidrostática de 250 mil pascais. Isso é hidrostática. Com isso, tu já pode ver que a número 16 está errada, né? Quanto é que vai dar essa pressão aqui? 350 mil pascais, que equivale a 350 quilopascais. Tá vendo o pega-ratão? Por que ele botou 250? Para ver se tu ia esquecer da pressão atmosférica. Se tu botasse que a 16 está certa, tu só está considerando a pressão hidrostática. Se ele tivesse dito aqui, a base do bloco no fundo do rio está submetida a uma pressão hidrostática de 250 kPa. Bom, aí estaria correto. Mas como ele falou a palavra pressão, tinha que ser 350 kPa. Então a 16 está errada também. E a última é a 32, que é teórica, não precisa fazer cálculo. Quanto à balsa que flutua no rio, podemos afirmar que as forças que atuam sobre ela são somente o peso e o empuxo. Aqui o que a UFSC faz? Uma questão de vida real. Tu tem uma balsa flutuando no rio, só que essa balsa tem um cabo e esse cabo está tentando levantar essa estrutura metálica. Então, quais são as forças que estão sendo exercidas na balsa? O peso, o empuxo, a tensão, a força que esse cabo está fazendo, vai estar agindo na balsa,
A balsa está dentro da água. Como a balsa está dentro da água, existe a força de atrito viscoso que existe em todos os corpos que estão dentro da água, porque isso aqui é uma questão da vida real. Então não é só o peso e o empuxo, são todas as forças exercidas que a gente acaba desconsiderando. Por isso que a alternativa correta, né, a resposta aqui, o somatório é só 2, só sobra 2. É uma bela questão essa para revisar o conteúdo, né, pessoal, porque eles misturam tudo.